Então, estamos aqui num painel reduzido. Ainda falta um pouco para os próximos resultados saírem. Agradeço aos resistentes que aqui estão e se calhar pedi à Sandra para fazer trabalho. Faz uma cobertura mais ampla, não é? Para o jornal do que se passa nos Estados Unidos, que fizesse um pouco, e porque parece que já estamos nas últimas, já estamos um bocado em fecho, digamos. Que tipo de... Já é o meu segundo fecho hoje, já fechei o jornal. Isso, ótimo. Que tipo de editorial é que faria para comentar a situação nos Estados Unidos? Pois, bem, em primeiro lugar, muito obrigada, e foi ao professor Eduardo Paz Ferreira pelo amável convite e para mim só o tempo que já estivemos aqui à conversa e ouvirmos uns aos outros já foi super interessante, até porque acho que acabamos por partilhar todos da dificuldade de fazer comentário quando sabemos que de facto só lá para as 3, 4, se calhar 5 ou mais da manhã é que vamos ter resultados. E então, se calhar, respondendo à pergunta da Sara, acabo por pensar também que podemos usar isto ao mesmo tempo não como um constrangimento, mas como um espaço de liberdade para fazer uma análise mais geral, não é? E como o professor Paz Ferreira logo no início tinha pedido para agitarmos um bocadinho o debate, então eu queria só dizer duas coisas. só vou falar de dois pontos que acho que pode agitar um pouco e deixar-nos a pensar quando formos para casa em algumas questões. Em primeiro lugar, só como ponto prévio, acho que nós vamos ter que ter já alguma coisa? Um dado ali curioso. Que é? Democrats take early leads in key Senate houses and governor races. Pois, vamos ver. Continuamos à espera do melhor cenário possível, não é? Claro, portanto, a tentar valorizar sempre tudo o que imagino eu nesta sala. Estamos todos a tentar valorizar todos os dados que nos levem a pensar que os democratas sobem um bocado, não é? Mas há um aspecto também que vai ser muito interessante ver, por exemplo, ainda há pouco no painel anterior estava a dizer a abstenção pode trazer muitas alterações, não é? Se ela não ficar na ordem dos 40%, se ela ficar na ordem dos 40% é uma coisa, se ficar na ordem dos 60% será outra. Depois é que vai ser preciso fazer sociologia eleitoral sobre quem são estes novos votantes, se eles forem de facto novos a entrar, não é? Quem é que foi de facto mobilizado, não sabemos. Atenção, bem lá, há uma projeção CNN. Não é. Desculpe lá. Prometo que não interrompo mais as possibilidades para trás. Por acaso, a primeira projeção deste ano que eu vi há bocado era a eleição do Bernie Sanders. Foi a primeira que eu ouvi. Parecia um bom augúrio, vamos ver. Então, o primeiro ponto que eu queria focar tem a ver com a complexidade da questão da polarização. Isto é, eu acho que de facto há e nós no mundo diplomático temos escrito isso sob variedíssimas formas, há uma polarização como nunca houve e há uma polarização que parece quase permanente, isto é, que ultrapassa os períodos eleitorais, porque os períodos eleitorais são períodos naturalmente de polarização, isso faz sentido, as campanhas, mas uma polarização política que ultrapassa os períodos eleitorais e que é de facto uma polarização social, cultural também, muitíssimo acentuada. Desculpa, e é verdade, não prometeu, professor. Pedro, desculpe lá, diga. É capaz de ser simpático, que é esta. Já estamos poucos e CNN também está no bar. E no bar há algumas pequenas coisas para comer, incluindo cachorro. Ui, eu aceito já. Seguíamos a discussão no bar. Desde que não haja aquele efeito no arrastamento, perdemos metade das pessoas. Era esse o meu receio, mas eu acho que ninguém se vai atrever. Não depois de eu ter dito isto. Força, Vamos lá. Sandra, queria apresentar no seu duas ideias fundamentais que tinha pensado.
Até porque chegados a esta hora já houve imensas coisas com que eu concordo que já foram ditas, não é? Mas então... Está bem. O meu timbre é mau, não é? Não, é só para não pensar sobre mas da meia-noite não podemos expressar as coisas. Isso é literalmente uma semana. Só falta aqui... Comida. Eu acho que havia de fazer uma não dá volta nos hot dogs. Espera aí, vou só buscar o microfone, está bem, isto vão estar a forçar. Está bem. Tirar aqui o som. Vai estar sem aqui o som. Bem, está bem, aqui com 60%. Vai estar sem o som, para não preciso do microfone. É o microfone para... O microfone já fomos buscar. Mas quer baixar o som? Baixar, Onde é que é? É por Eu não baixo. tenho televisor, não sei como é que se fazem estas coisas. Turba um Ok, bocado muito bem. aqui. Já está. Obrigada. Eu até portanto, se eu perceber. Desculpa. Quero só tirar e o... Desculpa ter interrompido. Não faz mal. Não, tudo. É meio ideia mesmo. Agora é só. Está bem. Lamento. Estou à procura. Cláudia? A Cláudia ficou ali parada com alguém. Cláudia? Onde é que ela é? Cláudia? Como a Fernanda quis parar para a Sandra não estar a falar alto, mas faz um esforço grande, ou podes. Então, Aqui perto do som. Por mim, vou avançando. Mas, portanto, aquilo... Então, enquanto não vem o microfone, fazemos ao contrário. Se não me ouvirem, protestem. Estava a dizer que acho que, de facto, há uma nova realidade de polarização política que ultrapassa os períodos eleitorais, que é social, que é cultural, sem dúvida. Mas há também uma maior... Tá? Diria que não. Estamos a ligar. Ouve-se bem. Ouve-se bem. sim. Ouve-se bem? Então, já se vê. Se ele de repente ficar ligado, é capaz de se notar. Se não, paciência. Mas, portanto, dizia que acho que há uma polarização, de facto, que se revela, às vezes até de uma maneira um bocadinho delirante, não é? Quase com acusações de parte a parte de fascismo, de serem marionetas de Moscovo, de uma série de... Para já não falar do ambiente, de que também hoje, esta noite já se falou várias vezes, do ambiente de desinformação ou de contra-informação. Às vezes eu acho que nós não precisamos de usar as palavras em inglês, porque sempre as tivemos, não é? Sempre houve, e o que há, como a Sara dizia há pouco, é uma nova dimensão que é conseguida a partir da utilização de determinadas plataformas. Mas há uma polarização um bocadinho delirante, há uma polarização que é normal, que tem a ver com o entendimento diferente de temas como a imigração, a saúde, o ambiente, e que dá origem a campos muito claramente definidos a defender coisas diferentes. Mas também há, e eu penso que isso pode ter importância hoje, uma percepção bastante comum do bom comportamento da economia. Não é? E isso acho que pode, de facto, ter consequências nos resultados. É certo que em grande medida, a percepção do bom comportamento da economia tem a ver com processos que já estavam em curso, de recuperação que já estava em curso na presidência de Obama e que, como alguém já dizia hoje, ele limitou-se a não estragar, não é? Com esta governação. Mas essa percepção existe e aí eu acho que não há uma tão grande polarização quanto se poderia pensar. O que não invalida que ainda assim o Trump consiga ter uma grande parte do seu eleitorado conseguido à custa de cavalgar um pouco. Eu digo cavalgar porque em muitos casos acho que é mais aproveitar do que propriamente governar para.
mas, portanto, de cavalgar uma oposição que existe a aspectos como o dumping social, as deslocalizações, a desindustrialização, etc. Tudo aquilo que deu origem à votação nos Estados que nós conhecemos já em 2006 e que agora vamos acompanhar com cuidado para ver com que resultados é que se fica agora. Mas, e este era o segundo ponto que queria referir, acho que também há alguns aspectos que estão em alguma recomposição e que vai ser interessante nós vermos depois das eleições, analisando os resultados, e que baralham um pouco também os campos. E que são menos referidos, até porque muitas vezes, seja quem defende o Partido Republicano, seja quem defende o Partido Democrata, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, não tem também necessariamente posições muito identificadas e muito claras sobre estas matérias, e depois os próprios média tratam isto pouco, não é? Porque baralham um bocadinho as referências, digamos. Estou a referir-me a aspectos como a política comercial dos Estados Unidos, que eu acho que é um exemplo interessante que vai valer a pena perceber nos próximos tempos o que é que vai acontecer com isto. Nós sabemos... Já está? Já estava. Já estava. Estava, era mal posicionado e portanto eu não... facilitador de vida. Obrigadíssima, Fernanda. E portanto eu não estava a aproveitar o que aqui estava. Ai, tão bonitinho. Não é? Olha que giro. Por acaso é bonito, sim, senhora. Muito obrigada. Nós sabemos que a oposição à liberalização comercial é, desde os anos 90, uma bandeira, digamos, do campo progressista, uma bandeira do campo sindical, do campo ecologista. Tem sido, portanto, desde que se tem traduzido na oposição às políticas da Organização Mundial de Comércio, que tem sido, digamos, para o comércio, aquilo que a oposição à liberalização financeira tem sido na área financeira. Isto tem sido uma realidade a partir dos anos 90, a década em que, em 1992, é aprovado o NAFTA, o Acordo de Comércio Livre da América do Norte. Há um mês, no dia 1 de outubro, um mês e pouco já, Trump, já depois de ter aberto uma primeira brecha neste apoio dos republicanos ao comércio livre, Trump, já depois de ter acabado com a parceria Transpacífico, assinou há um mês, mais ou menos, no dia 1 de outubro, uma reformulação, uma renegociação do NAFTA. Um tratado que é agora um acordo entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, que é reformulado, e que tem, do meu ponto de vista, tem muitas falhas, tem muitos problemas, é muito contraditória em muitos aspectos, mas que introduz algumas melhorias sociais, que introduz cláusulas salariais obrigatórias para a produção e para o comércio e que introduz uma certa neutralização do papel que os tribunais arbitrais tinham no tratado anterior, que era o Acordo de Comércio Livre norte-americano, o NAFTA. Porquê é que eu acho que é interessante seguir este exemplo? Hoje, tal como se calhar muitos dos eleitores, os mesmos eleitores que depois também, acho que qualquer campo democrata critica quando vê as suas posições sobre a imigração ou sobre as questões raciais e o racismo, ou sobre as questões do feminismo, outras, etc. Os mesmos eleitores que são seduzidos para votar Trump por se oporem aos dumpings sociais, às deslocalizações, à desindustrialização, etc., estão a ver passar para o campo republicano, em termos de legislação, sobretudo, já digo porque é que não apenas, estão a ver passar para o campo republicano uma contestação que desde os anos 90 estava noutro campo. Estava no campo democrático, estava no campo da oposição sindical, ecologista, progressista.
esta questão específica, isto é, o posicionamento em relação ao comércio livre, está, neste momento, a dividir tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata. Já falava-se no painel anterior sobre onde é que algo vai ser decidido consoante são os mais moderados ou os mais radicalizados a vencer aqui ou ali. Mas esta recomposição pode vir a ser bastante interessante de analisar se, de facto, houver, por exemplo, uma vitória, um predomínio do Partido Democrata na Câmara dos Representantes. Isso pode acontecer ou não, nós não sabemos. Mas isto para onde é que eu quero chegar e com esta ideia termino. Assim como são ainda ontem ou hoje um jornalista, o Paulo Pena, terminava um artigo, a meu ver, muito interessante sobre as notícias falsas, que escreveu no Diário de Notícias, dizendo que as coisas são de facto muitíssimo mais complexas do que nós às vezes tendemos com as nossas leituras muito esquemáticas e, portanto, muito polarizadas elas próprias. E eu acho que ele tem toda a razão. A realidade norte-americana e, por sua via, o que nós também podemos pensar sobre outros contextos regionais é muito mais complexa do que pode parecer. E assim como nós temos que olhar para o que está em polarização, também temos que ver quais são as linhas em que essa polarização não é assim tão clara e que, pelo contrário, há recomposições a acontecer. Porque também é daí que pode existir alguma capacidade para fazer a tal oposição inteligente que se espera, em todo o caso que eu espero, dos democratas, que não se limitará, como também dizia alguém hoje num dos primeiros painéis, a fazer um cerco de tal forma acrítico, não é? Que não valoriza nada que de positivo possa aparecer só porque vem do campo do Trump, não é? E que com isso acaba por reforçar em torno do campo do Trump posições que podiam não ser tão cristalizadas em torno dele. Eu acho que, para mim, um dos aspectos que vai ser muito interessante analisar a seguir, além de toda a sociologia eleitoral das transformações que eventualmente venham a ocorrer, é justamente isso, que capacidade é que os democratas vão ter a seguir para fazer uma oposição inteligente que permita começar ou aprofundar a reconquista de posições. Obrigada, Sandra. Nós há bocado já tínhamos aflorado esta questão na mesa anterior. Não sei se o Sr. Embaixador quer fazer um comentário sobre isso. É de que forma, que tipo de oposição, se os democratas conseguirem eleger estes 23 congressistas que lhes darão a maioria no Congresso, que tipo de oposição é que eles podem fazer? Claro que, em termos legislativos, a Câmara dos Representantes tem um papel fundamental, mas há pouco, no painel anterior, falava-se mais da exploração das investigações que são lideradas por a Câmara dos Representantes e de que forma é que a oposição pode ser feita através da investigação dos podres do presidente Trump. Nomeadamente as relações com a Rússia. Outra coisa que não se falou aqui e que também pode ser, acho eu, interessante em termos de investigação para a Câmara dos Representantes é as queixas todas que o Presidente Trump teve de assédio sexual, não é? E que de alguma forma até dinamiza essa força que foi muito evidente, que tem sido muito evidente, que é o Me Too, não é? De que forma é que essa oposição podia ser dinamizada ao Presidente Trump? Olha, começando por essa sua última observação, eu vivi 7 anos na América, 3 em Nova Iorque e 4 em Washington, e estava em Washington quando o Reagan era presidente. E diziam todos que o Reagan tinha um fato de teflon, não havia nada, críticas que o atingisse, ele era superior, como dizem de vez em quando vários políticos, teve um estado de graça permanente.
enquanto o Trump não teve nenhum. Mas desde daí para cá, duas coisas que a mim me impressionam, me custam a compreender. Quando eu estava nos Estados Unidos, se suspeitasse que um senador ou um governador não tinha apresentado os seus rendimentos, ele tinha que se demitir. Nós temos um presidente que não só não apresentou os rendimentos, como disse que não pagava impostos porque era esperto, não tem nenhuma intenção de apresentar a sua declaração de rendimentos, e mesmo com o Me Too, ele continua a fazer, a louvar-se da forma como estava habituado a tratar as mulheres, e aparentemente ele também tem um fato Teflon. de Teflon. Ainda no outro dia o Colbert tinha um número que era o Trump a entrar para o avião com o chapéu de chuva, e depois atira o chapéu de chuva e entra e deixa o chapéu de chuva cá. E ele diz, mas ele pensa que um chapéu de chuva é uma mulher, não se troca mulher, wife. Ele pensa que é uma wife, não se troca assim de chapéu de chuva. Não é? Ele, aliás, é um anti-imigrante, filho de uma imigrante, neto de um imigrante, que casou com 3 imigrantes, que é curioso também. Mas isso faz muita impressão. E, de facto, este problema da polarização, e até a pergunta que me está a fazer por causa dessa polarização, eu tendo vivido 4 anos na nossa embaixada, e sendo, entre muitos outros pelouros, porque as nossas embaixadas são sempre pequenas, o meu acompanhamento do Congresso, na altura era para nós muito importante por causa da ajuda dos Açores, é muito difícil compreender o que se passou. Por exemplo, quando eu lá estava, o deputado mais à direita do Congresso era o deputado MacDonald do Partido Democrático do Sul. Os democratas do Sul eram muito mais à direita que os republicanos do Norte. E esse senhor MacDonald dizia coisas extraordinárias, parecidas com o que o Trump diz, morreu no desastre do avião coreano que foi abatido pela Coreia do Norte. Não sei se foi por causa dele lá ir dentro, mas uma das coisas que eles me diziam no Congresso é que, em matérias de substância, não havia votações por linha partidária. Porque os congressistas do Norte Dakota tinham muito mais probabilidades de votar com os outros, com os republicanos do Norte Dakota, em muitas questões, tinham muito mais probabilidades de votar com os democratas do Norte Dakota que com os republicanos da Flórida, ou do Alasca, ou do Hawaii. E, portanto, havia questões e eles alinhavam conforme as questões. Era constante nas votações de processuais, isso sim, havia um voto partidário. Os partidos lá não são como os partidos cá, aliás, há bocado ainda além disso, os democratas não têm um líder. Aquilo é um sistema presidencial, os democratas nunca têm um líder. Os líderes aparecem nas primárias, os líderes candidatam-se na primária. O chefe, nessa altura, um dos principais chefes do partido era o Tony Coelho, que eu fiquei muito amigo, porque organizei-lhe a primeira viagem que ele fez a Portugal. E o Tony Coelho primeiro era presidente da Comissão de Angariação de Fundos do Congresso, que lhe dava um poder, obviamente, enorme entre os seus colegas do Congresso, o que era muito bom para nós. Mas não havia, provavelmente, um líder. Quando foi da eleição do Mondale, o Tony Coelho, que, aliás, foi pensado para vice-presidente, mas não podia porque era epilético, durante a campanha do Mondale, o principal porta-voz do Partido Democrático era o Tony Coelho. Era apenas isso, não tinha nada a ver com... Não há um chefe do partido, há um secretário-geral, ou coisa assim do género, mas está todo, digamos, da administração do partido. Mas essa polarização, de facto, faz muita confusão, porque, como foi dito, não sei já por quem, no painel anterior, o Presidente dos Estados Unidos é o Presidente dos Estados Unidos. E quando o Presidente dos Estados Unidos entrava no Congresso, há aquele senhor que diz The President of the United States, eles levantavam-se todos e batiam palmas, independente de serem republicanos ou outra coisa. Ele é uma instituição, ele é o Presidente dos Estados Unidos, e há aquele patriotismo que nós conhecemos das bandeiras todas à porta de casa. E não havia, nunca houve, pelo menos depois da guerra, esta acrimónia entre os dois partidos, esta relação de quase ódio entre os dois partidos, e, portanto, não fazia sentido, nesse tempo, a ideia de como é que eles vão fazer a oposição. Eles não faziam oposição como aqui. Eles, no Parlamento, votavam conforme os interesses
dos Estados que representavam e não por via partidária. Eu acho que esta polarização começou com o Obama, porque de facto houve uma reação negativa por parte do Partido Republicano ao Obama, que obviamente terá uma condicionante racista, e eu lembro que o Presidente do Senado, o líder republicano do Senado, disse na primeira mandato do Obama que o grande objetivo dele era que ele não fosse reeleito. E no segundo mandato disse que o grande objetivo dele era que ele não conseguisse fazer nada. Portanto, essa ideia de haver, para quem lá esteve no meu tempo, de haver esta divisão partidária, digamos, é incompreensível para aquele sistema. Aquele sistema não é feito para ser assim. Até porque aquilo não é um país, aquilo é um universo. Quer dizer, o World Series é só com os americanos. Eles sabem lá que é outros países, querem lá saber. E como disse o jornalista americano, eles odeiam todos Washington. E odeiam todos Nova Iorque. Não sei se também odeiam Los Angeles. Mas, eles, os americanos, Mid-América. Mas, e votam muito pouco para presidente. Mas também não votam nas eleições locais. Porque a ideia geral do americano normal é que o Estado e o Governo é uma coisa vaga que está não se sabe bem onde, de que eles não querem saber, exceto quando se trata de pagar impostos. Não é? Mas, de facto, eles não votam. E eu fiz uma viagem de travessia dos Estados Unidos para lá e para cá. E a primeira coisa que eu notei é como o meu carro tinha matrícula nova-iorquina. Eu parava e havia imediatamente uma reserva em relação a mim. O que é este tipo de Nova Iorque o que é que ele vai me enganar com o quê? O tipo de matrícula de Nova Iorque é que anda aqui a roubar o pessoal todo. Né? E a segunda coisa, a certa altura, fui obrigado a parar entre Chicago e Nova Iorque numa terra chamada Angola, no Indiana. Que é uma cidade de 60 mil habitantes. Não é da prisão. Há 5 Angolas no norte dos Estados Unidos. O meu carro variou-se, tive que parar em Angola. O meu carro era, felizmente, um carro americano, senão ainda lá estava à espera das peças. E sou recebido por um tipo enorme, loiro, de olhos azuis, que diz, o problema é fácil de resolver. E eu perguntei, sei lá, porquê é que esta terra se chama Angola? E o senhor está a perguntar isso. Porque há um país em África que se chama Angola. E o tipo diz, hey Tom, these guys say there's a country in Africa called Angola. Eu nunca tinha ouvido falar de Angola. E depois de ter ouvido esta coisa extraordinária, que deve ter perturbado o dia, virou-se a mim, o senhor é de onde é que é? E eu disse o Portugal Europe, que é melhor dizer, eles dizem sempre Estado, é melhor a gente dizer, porque eles não fazem ideia, muitas vezes não sabem. Também respondem-nos logo. E vocês sabem, conhecem os Estados americanos todos e os capitais, também não conheço, não me venha amassar a coisa. E tipo, olhou para mim e disse, eu acho que tenho antepassados vindos da Europa. Era loiro de olhos azuis. Portanto, isto... Quer dizer, aquilo é outro mundo. Eles não têm os nossos valores. Agora, o que, na minha opinião, já foi dito aqui muitas coisas, para tentar analisar o porquê de Trump ter ganho, o porquê de estarmos na situação. Há, de facto, ali uma quebra, neste caso do Obama, com uma ética que, apesar de tudo, ia dominando até começarem os ataques ao Obama, a política americana. Há uma total falta de ética e, aparentemente, a direita, no mundo inteiro, está a ser muito mais hábil a usar estas plataformas todas do que a esquerda, que não sabe usá-la pelos bichos. E as palavras passam de uma maneira impressionante. Mas apesar, peço desculpa interrompê-lo, apesar das diferenças todas entre europeus e norte-americanos, sermos diferentes, as culturas serem diferentes, etc., esta polarização e esta força da internet e das fake news, das notícias falsas que circulam, da construção mediática de uma realidade alternativa que não tem nada a ver com os factos, é muito espelhada, não é? Num sítio e no outro está a acontecer muito isso, quer dizer, não é um fenómeno dos Estados Unidos nem do Brasil, o mesmo acontece na Europa neste momento. Mesmo na América, onde o Trump beneficiou de uma política económica que ele de facto não alterou,
E ele chega à campanha e diz "Let's make America great again". A América não estava great nessa altura. Poucas vezes tinha estado tão great como estava. Não era make great again. Já estava, em termos económicos, estava excelente. Agora, da Europa, a Europa ao contrário, fez-se uma política ao contrário do que se devia ter feito para ultrapassar a crise. Mas quer na Europa, quer na América, os tais derrotados da globalização, como disse alguém há bocado, ou os esquecidos da globalização, que têm toda a razão para se revoltarem, porque são pessoas que não têm perspectiva de futuro. Por exemplo, há 25 milhões de americanos, li no outro dia, os 25 milhões de trabalhadores americanos não são aumentados há 20 anos. E era uma classe média próspera que tinha uma perspectiva, como nós tivemos a sorte de viver nos anos a seguir à Segunda Guerra, tinha uma perspectiva de que a vida dos filhos deles ia ser melhor que as deles, como a deles tinha sido melhor que a dos pais. Em Inglaterra, por exemplo... Peço desculpa interromper, mas há estados com diminuição da esperança de vida, por exemplo. Não, e há estados onde a miséria é total. Sim, a desigualdade tem crescido imenso nos Estados Imenso. Unidos. E há estados... mortes de crianças à nascença, E há mulheres no parto, quer dizer, é uma coisa, são níveis onde a miséria é enorme. Há uns sempre foi, por exemplo, eu vivia em West Virginia, era paupérrimo, e vinham de lá uns tipos vender lenha, que nem se percebia bem. Mesmo os ingleses não percebiam bem o inglês que eles falavam. Sempre houve. As diferenças são brutais. Aliás, basta andar pela América, passar no Sul e ver a diferença. Não é? Agora, isto também existe na Europa. Em Inglaterra, em 40 anos, em 30 anos, até os anos 90, os ordenados subiram de 1 para 44, os salários. Nos 20 anos seguintes, subiram 10%. Ou seja, quem no ano 1 desta história ganhasse uma libra, 20 anos depois ganhava 44. 30 anos depois ganhava 44 e 20 anos depois ganhava 48. Portanto, esta classe média que está a ser esmagada por este sistema não vê perspectivas de futuro. E como aconteceu nos fascismos, se foram o que se chamava proletários, não sei se ainda se chama, o léxico também vai mudando, que normalmente votavam à esquerda, vão votar aqueles que acham que que acham que é uma diferença, uma alternativa. E o Clinton, digamos. Que é o Trump, peço desculpa, que é, obviamente, um homem completamente ligado à especulação financeira, aos piores aspectos do mundo dos negócios, fez uma campanha contra a Clinton a dizer que ela que era uma espécie de agente do Wall Street, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. E toda a gente foi isso. E depois também, com esta história do politicamente correto, a esquerda diabolizou a Clinton. A esquerda, para já, quando ele lá estava, a ideia de chamar a esquerda ao Partido Democrático... Claro. Quando eu vi este tipo, como é que ele chama, que foi agora já eleito, concorria com a Clinton, o Sanders, a dizer que era socialista, pensei, quando ele lá estava, se o tipo disseste que era socialista, nunca mais ninguém o ouvia, não queria saber, que o socialismo para eles era um demónio, não é? Tem imenso. E, de facto, as coisas estão a mudar de uma maneira impressionante. Aliás, por exemplo, o que falou do comércio livre. Eu nunca pensei na minha vida que fosse o secretário-geral do Partido Comunista Chinês o maior defensor do comércio livre. Não pensei que... E o Presidente dos Estados Unidos o defensor do proteccionismo. Mas isto é o que está a acontecer, a realidade é esta. Portanto, nós estamos numa mudança brutal da nossa sociedade, de tudo, do sistema de produção, e as pessoas da classe média, que deixaram de ter aumentos de salários, passaram a ter crédito barato, com o resultado está à vista de todos, não têm perspectivas nem de aumentar os ordenados, o que também acontece aqui, nem de ter uma vida melhor no futuro. Pelo contrário, estão a ter uma vida pior. Estão a ter esses problemas que, na América, na Europa ainda não é tanto assim por causa do Estado Social, talvez. E a frustração também não é só por causa do problema dos salários. Eu conheci perto de Nova Iorque uns amigos nossos americanos, uma casa fantástica, e tinham empregados portugueses. E um que já estava há muito tempo. Dizia, esta gente aqui não trabalha nada. Não trabalham, não. Antigamente chegava um caminhão, a gente tinha que pegar na carga, tirar a carga e tínhamos de trabalhar. Agora não.
desta é a parte de trás, tem o Will Votor, estou a trabalhar. Quer dizer, a pessoa que fez isso toda a vida, de repente o que ele fez toda a vida deixou de ter sentido, também tem uma frustração enorme. As profissões que desaparecem, as pessoas que a fizeram toda a vida acharem que aquilo era a coisa mais importante da vida, também têm uma frustração enorme. Quer dizer, nós estamos, de facto, na minha opinião, numa fase, quer na tecnologia, quer nos valores e tudo o resto, uma fase de fratura total. Porque hoje em dia, esta história, não sei se são as fake news e os twitters e as redes sociais, hoje em dia não há valores. Os valores são completamente relativos. Uma pessoa diz uma coisa e diz o contrário no momento seguinte, e isso não tem importância absolutamente nenhuma. Como se vê, quer dizer, agora, o que está a acontecer na América é de facto trágico. Não é só ter... Em primeiro lugar, eu acho que o Presidente Trump deve ser o chefe de Estado de um país ocidental que sabe menos palavras da língua dele. E isso preocupa-me muito. As pessoas não sabem... Como diziam, quem não consegue nomear as coisas é porque não as conhece. Não as pode conhecer. Se não sabe como é que são meio, não as pode conhecer. E isso é um problema. Agora, passando para um nível mais pragmático, se o Trump transformou estas eleições num referendo à presidência dele, pode-se concordar ou não, mas ele fez-lo e disse. Portanto, eu acho que se os democratas, o que é importante nestas eleições é a Câmara dos Representantes. Porque a única, de uma perspectiva de referendo, é a única que é global para o país todo. Não é. São 15 governos e 35 lugares no Estado. Portanto, eu acho que se os democratas retomarem o poder na Câmara dos Representantes, isso é um grande revés para o Trump e abala um bocadinho a perspectiva dele de ser reeleito. Se não ganharem, é obviamente um balão de oxigênio para o Trump, mas também não quer dizer que em 2020 ele ganhe as eleições. Sim, a tendência é o incumbente repetir sempre o segundo mandato. Mas não quer dizer que vai ganhar, porque ele felizmente é muito error prone e, portanto, as coisas podem vir a mudar. Até porque começam-se a fazer sentir também os efeitos dos acordos que ele está a fazer. E também muitos das classes trabalhadoras que votaram nele porque eles prometeu trabalho não estão a ter trabalho nenhum. Portanto, as coisas daí podem... É o que eu tenho a dizer. Professor. O professor está a apontar para mim. Eu por acaso tenho uma pergunta para fazer, então, nesse caso. A maior parte das intervenções que eu ouvi esta noite foram muito a partir do pressuposto de que os democratas ganhavam a Câmara dos Representantes e que não conseguiam recuperar o Senado, parece quase certo. Mas pelos resultados que vamos vendo aqui na CNN, é longe de certo que os democratas consigam recuperar a Câmara dos Representantes. Já vamos com perto de 10% dos assentos para a casa decididos e os democratas só recuperaram 2 assentos aos republicanos. É muito marginal o ritmo a que eles estão a recuperar assentos para conseguirem recuperar o controle da casa. A minha pergunta, concluindo, é: se os democratas não recuperarem o controle da casa, o que é que isto pode significar para os próximos 2 anos da administração de Trump? E tendo em conta que tradicionalmente o partido do presidente incumbente, pondo isto em termos concretos, leva uma tareia nos midterms, se Donald Trump e o Partido Republicano não levarem uma tareia nestes midterms, o que é que isto significa para 2020 e será que garante um presidente Trump mais 4 anos? Eu acho que não garante. Faltam 2 anos e nunca nada garante nada. O que vem aí é imprevisível, como isto tudo que aconteceu, como foi também hoje salientado, é totalmente imprevisível. Bom, para já nós só vamos saber se eles recuperam a Câmara ou não no fim das eleições. No fundo, o que nós sabemos agora é o que sabíamos ontem. Está tudo tão longe dos resultados finais. Mas 10% não é nada. Depende dos Estados, depende de tanta coisa da realidade. Como disse o jornalista americano, os americanos que votam estão centrados no seu representante na Câmara, no Congresso, na Câmara do Senado. Desculpe interromper, mas nós vimos nas exit polls que cerca de 1/3 dos votantes
votaram nestas eleições, o principal fator para votarem nestas eleições foi o Presidente Trump, e 1/3 ainda assim é uma porcentagem significativa, o que não quer dizer que os eleitores estivessem só focados nos seus representantes. E as exit polls têm esse problema de nem sempre as pessoas responderem, Sim. peço desculpa interrompê-lo, responderem mesmo de facto o que sentem e no sentido daquilo que votam, não é? Certo, não deixa de ser um dado... Mas os outros 70% que votam no representante são tão variados em sítios do counties, tão variados, estados tão variados, que só no fim é que nós podemos ter uma ideia. Claro, olha, quantas vezes nós vimos, começam a sair os resultados das eleições cá em Portugal. Parece que o partido X vai ganhar e de bocado está a perder. Quanto maior é o país, mais assim é. Mas vamos pensar neste cenário, não é? Mas vamos pensar, eu acho que vale a Sim, a minha pena... pergunta era nesse sentido. É claro que nós estamos aqui, felizmente ninguém está a gravar, portanto podemos dizer o que... Não, mas eu estava a dizer, eu acho que não tem uma influência decisiva. Eu disse, acho que é um balão de oxigênio para o Trump, que vai ainda ter mais poder individual e vai atacar mais acho que é muito negativo para os Estados Unidos e para o mundo em geral, mas não acho que seja determinante. Faltam 2 anos e o Trump é dado a cometer erros. E pode ser que um dia as pessoas achem que os erros do Trump devem ter consequências. Desculpe, estava a dizer. Não, eu acho... Eu ficarei... Eu acho que é de facto mais grave para o Partido Democrata se não conseguir ter uma subida significativa, nomeadamente e permite reconquistar a Câmara dos Representantes, do que será ou seria para o Partido Republicano perder a Câmara dos Representantes. Sim. É como o Benfica a jogar com... Sim. Não é? Portanto, o que está à espera, a expectativa... Para os não é? democratas vai ser bastante desestabilizador, sim. Acho que sim, que será mais desestabilizador, é mais difícil de digerir do que ao contrário, não é? Não me surpreende que isso aconteça. Isto é, eu acho que justamente, por isso é que eu salientei ao início, que me parece que uma das polarizações que não existe é a que diz respeito à análise do comportamento económico deste governo, não é? Desta governação. E eu tendo a pensar que isso pode... É claro, e por isso é que também disse que não sei quem são os novos eleitores. Não sei. Se os novos eleitores forem pessoas, forem em grandes massas, estamos sempre a falar de grandes massas, se os grandes eleitores forem em grandes massas, abstencionistas das eleições anteriores, que nunca acreditaram que o Trump podia ganhar, e que continuam chocados com as políticas migratórias, a falta de concretização numa série de políticas sociais, etc. Se for por aí, nós podemos ter um aumento do voto democrata. Mas se for das pessoas que acham estamos no bom caminho, vem aí uma horda de imigrantes clandestinos, etc, não é? Isso, agora, também não me parece, aliás, acho que a comparação prejudicou o Brasil, também não me parece que mesmo esse cenário, que é o cenário do reforço do Partido Republicano nas duas câmaras, vamos pensar, todo o Congresso, não é? Reforça o partido Republicano. Ainda assim, em termos de perigosidade, estamos longe, por exemplo, do que aconteceu no Brasil. Não é? Acho que na situação brasileira, dizer atenção, não votem num fascista que é fascista como o Trump, levou as pessoas a dizerem, bom, ser fascista, ser como o Trump não é tão grave assim. Não é? Porque não há tortura, não há pessoas presas, não ao nível a que as pessoas associaram, não é? Portanto, acho que também temos que ter uma noção de que, por muito que o sistema dos pesos e contrapesos venha ainda a ser mais reforçado no sentido do Trump, não só não estamos numa situação como a brasileira ou algumas europeias, não é? Como também
se calhar acaba por expor no Partido Democrata problemas que já lá estão. Problemas que já estão lá há muito tempo e que, a meu ver, não têm a ver com falta de liderança, não, tem a ver com divergência política sobre uma série de questões, posicionamentos, tem a ver com outras coisas que nós... tem a ver às vezes com alguns fechamentos em bolhas, não é? Por exemplo, nós podemos achar, eu também já estive em conversas em que se brincava sobre qual é o número de palavras que constam do vocabulário do Trump, não é? Mas isso pode ser uma brincadeira que leva algumas pessoas a sentir-se muito divertidas, mas a verdade é que há uma quantidade brutal de norte-americanos para quem a diferença deste Trump, o que passou a acontecer foi passaram a perceber a mensagem política e as intervenções do seu presidente, coisa que antes não entendiam. E este tipo de comentário também é muito elitista, não é? Ao fazer esse tipo de comentários estás a afastar um grande número de pessoas que não acham nada que ele tenha um vocabulário reduzido. Há uma coisa, desculpa. Assim como, há uma coisa que eu acho que só para terminar com isto, eu peço desculpa, só para dizer isto. Assim como acho que manter todo o enfoque que tem que ser mantido em todas as causas e os valores e tudo mais culturais, identitários, etc., que estão em alguns movimentos sociais, que estão, por exemplo, nos discursos que ouvimos ao Obama durante toda esta campanha, não é? Isso tem que ser sempre feito ao mesmo tempo que se faz a defesa da melhoria das condições de vida da maioria. Quando há aqui uma quebra em que se faz um dos aspectos, não se faz o outro, criam-se problemas, claro. Mas eu acho que ia só dizer, eu acho que se os democratas perderem, se os democratas não cooperarem a Câmara dos Representantes, é uma grande vitória para o Trump e ele vai tirar proveito disso. Vai potenciar isso, claro. Agora, há coisas que, de facto, aqui há um problema de valores. Nós continuamos a pensar nos valores que não existem na sociedade. O Eduardo Paes Ferreira tem escrito e bem sobre esse assunto. Mas, por exemplo, a história das milícias civis que foram para a fronteira para matar os hondurenhos. Se eles matarem mesmo os hondurenhos, eu não sei como é que isto vai acabar. Porque, de facto, é uma degradação total de tudo o que é a cultura americana e a democracia americana. Que é um país de imigrantes. Sabe o que é que está por cima da cúpula do Congresso da América? Não. Um índio a dar as boas-vindas aos imigrantes. Mas eu acho que é o cinismo lá do extremo absoluto. Eu acho que o argumento da falta de liderança democrata, ao contrário do que a Sandra dizia, eu acho que é válido. Porque se olharmos para 2016, era o segredo mais mal guardado da história de que Hillary Clinton ia concorrer e que seria claramente favorita à nomeação democrata para a presidência. Nós olhando para 2020, não há o equivalente ao que havia à Hillary Clinton para 2016. E se os democratas, com um claro frontrunner, como eles costumam dizer, que acabou por defacar na nomeação, em 2016 perderam a presidência para o Trump, o cenário em 2020 parece-me ainda pior. Quem é que vocês diriam que vai ser nomeado democrata para as presidenciais em 2020? Nesta altura, olhando para 2016, se calhar uma boa parte das pessoas já apostaria em Hillary Clinton, e bem. Agora, neste momento, quem é o líder do Partido Democrata? Esse argumento foi feito muitas vezes hoje e eu acho que é um argumento válido. Bernie Sanders, por muito que eu pessoalmente gostasse que fosse o Bernie Sanders, não parece que ele controla a maioria do Partido Democrata. Joe Biden. E com essa previsão assim, um pouco assustadora, digamos assim, também me faz lembrar a questão da redefinição dos distritos, que é feita de 10 em 10 anos e que vai ser feita a partir do princípio de 2021, não é? Pode fazer pesar, quer dizer, pode permitir aos republicanos redesenharem o mapa da eleição dos representantes de uma forma mais conveniente para eles. Sendo que já está muito conveniente para eles, porque os republicanos neste momento têm muito mais governadores do que os democratas. Muito disso é decidido hoje. Mas de certa forma... Teresa, diga. Vai haver uma blue wave. Não, isto não vai haver blue wave nenhum. Ao aspecto importante, não vai haver. Força.
que é o acompanhamento do que está a acontecer. Por acaso é uma coisa que E eu tinha alguma perspectiva, Nós não estamos a alguma ver nada. expectativa que pudesse ir sendo feito, porque por vezes estes comentadores da CNN, eu já fiz algumas maratonas eleitorais sozinha, e estes comentadores da CNN confundem-nos um pouco mais do que os números poderiam permitir, aparentemente. Portanto, há isso que disse é o sentido. O que está a acontecer é uma grande dificuldade em os democratas ganharem a Câmara dos Representantes. Está renhido. Está Os democratas têm 45 assentos e os republicanos têm 46. É o que eles dizem. Então é capaz da coisa não correr mal, porque ainda faltam alguns estados importantes e que eles demoram muito tempo a contar. Depois, os Estados mais. Os Estados de Nova Iorque, isso, os Estados mais democratas, eu não Acho que votaram. E na Califórnia ainda se vota, não é? Sim, Quer dizer, na costa oeste estão a decorrer ainda eleições. Os democratas lideram em distritos republicanos, que é o número que é preciso para virar a casa. Portanto, 21 ou não era 23? 23, eu acho que são 23. já viraram 2, portanto... Já viraram dois. Ok. Pois, é bom. Outro aspecto que eu acho Pode haver no Blue Current, mas não chega para fazer uma droga. Exato. Não chega para fazer uma mas é uma onda que chega, sem onda. Alguma pequena ondulaçãozinha pode chegar logo. Pronto, ainda não vai subir, tal não acontece. E depois, também me parece que nós começámos hoje à noite a falar de umas eleições essenciais e depois ouvimos vários membros dos painéis, ou um outro membro dos painéis, a referir a absoluta irrelevância quase destes resultados, porque o governo Trump iria continuar a governar naturalmente, sem qualquer dificuldade, independentemente dos resultados, quer numa, quer noutra Câmara. E não me parece que isso seja assim, não é? Não, Quer dizer, não parece, por um lado, isso tem não é um assim. significado político. Justamente com esta que é polarização não é relevante, assim. porque há Sem a polarização política. há uma hipótese de bloqueio relativamente a alguma legislação. Não posso dizer. Tem que dizer, professor, tem que partilhar connosco. Sim. Algumas pessoas gostam de Não, por exemplo, há uma coisa que foi dita que não é é verdade. capaz de umas A Câmara dos Representantes. Há uma coisa. I get your point. Não, mas há uma coisa que foi dita que não é verdade. A Câmara dos Representantes tem uma enorme influência na política externa americana. Por exemplo, a política externa portuguesa em relação, não sei, ao Iémen. Nós dizemos, nós somos contra. Eles não pagam. Eles dizem uma coisa que vai ter que ter dinheiro. E quem aprova o orçamento são as duas câmaras. Eu tenho experiência disso, porque o que fazia justamente era ver se eles nos davam o dinheiro que nós queríamos por causa dos Açores. Da base E só para verem a diferença, que era a Guerra Fria. Como é que eu consegui que eles nos dessem o que nós queríamos? Convenci o senador Pell, que era democrata de Rhode Island e, portanto, muito ligado a e que era o presidente do Comitê dos Negócios Estrangeiros do Senado, que nós, o governo de então, que era o Mário Soares, era o maior aliado do Reagan na sua luta contra o, como é que ele chamava aquilo, não sei o que, do mal. O eixo do mal. Não era o eixo do mal, era não sei o que do mal. A União Soviética, não era o eixo do mal. Era... Como é que e ele comprou esse argumento. Porque, de facto, o Mário Soares tinha a grande vantagem de saber o que é aquilo dizia. Quando o Reagan insultava os comunistas, o Mário Soares tinha passado pelo partido, sabia que era verdade o que ele dizia. E os outros não acreditavam, pensavam que eram excessos do Reagan. E o Pell democrata consignou 80 milhões de dólares para Portugal. Imagina hoje. Isso é que é o problema. Eu posso falar... Pensei que era a Guerra Fria, portanto, isso também. Passando-se mais uma coisinha que eu Porque as câmaras não se entenderam o orçamento. Já estamos aqui em... Tem debate livre. Finalmente chegamos à liberdade. que é alguma normalização ou contenção que fazemos dos eventuais malefícios da governação Trump. Por exemplo,
a comparação, é evidente que não é comparável, parece-me, com o Brasil, são realidades completamente diferentes, mas não é por acaso, e não é nenhuma teoria da conspiração, não é por acaso que há tantas coisas a acontecer, todas elas já nomeadas hoje, provavelmente faltar-nos a uma ou outra, mas que há tantas coisas a acontecer no mesmo sentido. Que depois têm especificidades, têm idiosincrasias próprias, quer dizer, passados ditatoriais com tortura, mas que não existirão eventualmente nos Estados Unidos, a não ser quando é feito em Cuba, sobre os tipos que têm. E no Iraque? Ligeiramente diferentes. Mas não quer dizer, parece, esta normalização do discurso é que me assusta, não é? O Trump não é assim tão mau, o Trump até pode ser, quer dizer, comparado. Trump, é só uma ligeira provocação, mas acho que uma coisa é como é que os democratas nos Estados Unidos se andam a organizar e que estratégia é que andam a adotar. É evidente, concordo completamente com o que disse, acho que tem que ser pela positiva, eventualmente também, mas também tem que se chamar os bois pelos nomes. Agora, que nós vejamos as coisas como aceitáveis, normalizadas ou relativamente ou menos graves, quer dizer, para mim é mais grave enquanto cidadã do mundo o que acontece nos Estados Unidos do que acontece no Brasil, apesar do grau de intensidade até poder ser um bocadinho menor nos Estados Unidos, não é? Porque o poder é completamente diferente. Eu percebo o que está a dizer. Aliás, acho que há uma tensão em todos os debates que ocorrem atualmente nas nossas sociedades entre... Parece que nunca acertamos quando dizemos... quando chamamos a atenção para um perigo real, não é? E aí não estamos a normalizar, estamos sempre a indignar-nos, não é? Quando nós nunca deixamos de dizer tudo aquilo que estamos a pensar de algo que nos está a aparecer em frente e que não pode, nem nunca pode ser aceitado, nem nunca pode ser considerado normal, às vezes isso até nos faz sentir que não estamos a deixar nada por dizer e que isto até vai ajudar a combater isso. E para alguns círculos eu acho que ajuda. Para alguns círculos em que nos movemos eu acho que ajuda. Mas por outro lado, também há uma necessidade que eu acho que é uma necessidade de algum maior distanciamento, que não implica minimamente, pelo menos no meu caso não implica, e acho que se calhar não implica ninguém que aqui está, não é? Um distanciamento que se calhar não é tão indignado, se calhar não é tão permanentemente indignado, mas que é um distanciamento que nos ajuda a pensar assim: quais são as alavancas em que eu me posso apoiar para tentar que esta realidade horrível que eu estou a ver manifestar-se pare. Não é? E eu acho que isso também tem que ser feito, porque senão nós vamos continuar eleição atrás de eleição, sobretudo desde que começou esta última crise, para já não falar de qualquer outra que venha a seguir, não é? Porque uma das razões porque eu acho que é muito cedo para perceber quem vai ser o próximo frontrunner do Partido Democrata é não só porque eles se estão a descobrir nestes processos eleitorais, mas também porque a realidade económica vai mudar. Vai mudar. E, portanto, acho que também é por isso que eu hoje não dou tanta importância a quem são os rostos, quem é a liderança, mas quais são as políticas que vão estar e os posicionamentos que vão estar capazes de enfrentar a próxima mudança económica. Porque ela já estará a ocorrer daqui a 2 anos. Não é? Mas acho que este distanciamento ajuda-nos a não ficarmos presos numa situação que é eleição atrás de eleição. Eu tenho a sua capícula. Qualquer parte do mundo, nós estamos cada vez que somos surpreendidos, deitamos-nos
eu sei que nem todas são estas horas, mas deitamos a esperar o pior, a esperar o melhor, acordamos com o pior, não é? E continuamos impotentes sem saber o que fazer em relação a isto. E uma análise mais distanciada, a meu ver, não normaliza, não aceita, mas o que faz é começar a perceber porque que isto está a acontecer, porque tem toda a razão. Alguma razão, vou dizer melhor, muitas razões explicam que isto esteja a ocorrer em vários sítios ao mesmo tempo. Exatamente. Não é? E há aqui múltiplas crises. Há uma crise económica, há uma crise financeira, há uma crise da globalização neoliberal, há uma crise da representação e da intermediação. Seja uma crise intermediação, os mediadores, sim. os Há uma crise mediadores, mas todos. os mediadores, os há uma crise da jornalistas, os representação, políticos, que são os políticos também. utiliza Mas há uma melhor crise que da a representação esquerda. sindical, há uma crise da representação do jornalista como mediador, etc. É a mediação. Não é? Porque novas plataformas digitais, há uma crise da racionalidade e da E ciência. uma crise ética também. Na Sim, minha opinião. sim. Por exemplo, eu acho que não devia a SIC não devia fazer um spot a anunciar uma rubrica de comentário como o da Manuela Moura Guedes, em que o que salienta é ela a dizer: mas alguém acredita que é possível alguém não saber qualquer coisa? Sim, sim. Eu acho que isto é um todo dia. condensado de uma crise imensa que existe Descrença. sobre... É a crise de valores, verdade. É a crise da política, é a crise da representação, é a crise da intermediação. Como é que uma pessoa que foi jornalista pode basear o seu comentário em dizer: mas alguém acredita que... Mas onde é que estão as provas do que está a dizer? E como é que uma estação... Desestabilizar, no fundo. E como é que uma estação puxa isto para spot? Porque uma coisa é um comentador dizer alguma coisa numa rubrica. Mas quando uma estação puxa isto para spot que anuncia a rubrica, está a dizer que acha que o comentário deve ser assim. Que é uma pessoa sem provas nenhumas de que alguém sabia, pura e simplesmente faz um processo de intenções que faz parte da economia mediática do achismo, não é? Que é alguém acredita que é a desestabilização pela desestabilização. Mas é permanente isso. É a desconfiança permanente em tudo, não é? Posso dar mais notícias? Não fizemos nós outra coisa. O 538 do estatístico Nate Silver, que acertou todos os estados na eleição presidencial de 2012, entre Obama e Mitt Romney, neste momento tem o prognóstico a dar 60% de hipóteses dos republicanos manterem a Câmara dos Representantes. Ao início do dia dava 87% aos democratas, portanto virou o prognóstico neste dia. Desculpa, tu és republicano. Não, sou democrata. Só gosto de dar mais notícias. Só gosto de dar mais notícias. Percebia-se que o Neto Silva estava preocupado. O quê? Percebia-se mesmo antes que o Neto Silva, embora desse... Sim, estava preocupado. Mas ainda assim é uma mudança. A CNN ainda não deu esta corrida como perdida, mas já há muitas estações a dizerem que o Joe Donnelly, democrata que detinha um assento no Senado no Indiana, perdeu. E não era esperado. Republicano ou democrata? Democrata, perdeu no Indiana. Mas o do Texas ganhou... O do Texas ainda não ganhou, está na frente. Mas está muito à frente. Na Flórida parece que também... Está muito à frente, há bocado o Sr. Não, está 2. Eu já teve mais, então. Na Flórida parece que Já o deu, Andrew aqui Gillum teve também vai mais. perder. E para o Senado, o Bill Nelson também deve perder na Flórida. Eu, Sim, ele dando as está tais muito mais abaixo. notícias, eu acho que estamos a ver 2016 outra vez, neste momento. Sem querer aguardar demais. Bem, antes que a coisa piore, eu acho que é melhor. É melhor. Eu acho que estamos a viver um momento Monty Python da política. Porque isto parece, o que eles dizem parece uma coisa do programa do Monty Python. E é difícil responder, a sério, ao que eles dizem, as coisas que eles Ao mesmo dizem. tempo, também, ao mesmo tempo...